Você conhece alguém que ganha bem, tem um salário que você olha e pensa, nossa, com esse dinheiro eu resolvia tudo, e mesmo assim essa pessoa está sempre no limite, sempre devendo, sempre com aquela sensação de que o dinheiro não está rendendo. E talvez você também conheça alguém que ganha menos, bem menos, e de alguma forma essa pessoa sempre tem uma reservinha, sempre consegue pagar as contas em dia, sempre parece mais tranquila quando o assunto é dinheiro. Isso não é sorte, não é coincidência e definitivamente não é magia. Existe uma razão muito concreta, muito específica para esse fenômeno acontecer. E quando você entender essa razão, você vai perceber que o problema nunca foi o tamanho do seu salário, foi o que ninguém te ensinou a fazer com ele. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu dinheiro, independente de quanto você ganha. Se você ganha 1.800, 2.000, 2.500 e sente que esse salário nunca é suficiente, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer explicação. Você não está errado em sentir isso. O custo de vida no Brasil é pesado. Aluguel, mercado, transporte, conta de luz, tudo isso junto pode facilmente consumir mais de 70% de um salário modesto. Isso é real, isso não é frescura. Mas também é real o fato de que existem pessoas nessa mesma faixa de renda que conseguem guardar alguma coisa todo mês. Não muito, mas alguma coisa. E no longo prazo, alguma coisa vira uma reserva vira uma segurança, e uma segurança vira liberdade. Do outro lado, se você ganha 3.500, 4.000, 5.000 e mesmo assim sente que o dinheiro escorre pelos dedos, que no final do mês sobra pouco ou nada, que você vive bem, mas não acumula nada, você também não está sozinho. Esse é um dos fenômenos mais comuns e menos comentados das finanças pessoais no Brasil. Ganhar mais e não ter mais. Trabalhar mais e continuar no mesmo lugar. E a crueldade disso tudo é que a escola não te preparou para nenhum dos dois cenários. Você aprendeu a estudar para conseguir um emprego melhor, um salário maior, mas ninguém te ensinou o que fazer depois que esse salário cai na conta. Ninguém te mostrou o mecanismo invisível que decide se aquele dinheiro vai trabalhar para você ou vai sumir antes do dia 20. Esse mecanismo tem nome e você vai entender ele completamente hoje. Existe um conceito na economia comportamental que explica tudo o que eu acabei de descrever. Ele se chama expansão do padrão de vida. E funciona assim. Toda vez que a sua renda aumenta, o seu cérebro recalibra automaticamente o que ele considera normal. O que antes era um luxo vira um padrão. O que antes era o padrão vira uma privação. E você vai vivendo sempre no limite do que ganha. Não importa quanto esse valor cresça. Deixa eu tornar isso concreto. Quando você ganhava R$ 1.500, jantar fora uma vez por semana era um evento especial. Quando você passou para 2.500, virou rotina. Quando chegou em 4.000, você começou a frequentar lugares mais caros, a trocar de carro, a pensar num apartamento maior. Cada aumento de salário foi seguido de um aumento equivalente, ou maior, nos gastos. E no final das contas, a sensação de aperto continuou a mesma. Isso não é fraqueza moral, é biologia. O cérebro humano foi programado durante milênios para usar os recursos disponíveis e não para guardá-los. A ideia de poupar para um futuro abstrato vai contra o instinto mais primitivo que você tem. Por isso, poupar é difícil para quase todo mundo. Por isso, não é uma questão de força de vontade. Agora a virada. Por que quem ganha menos, às vezes acumula mais? Porque quem ganha pouco, em muitos casos, não teve a opção de expandir o padrão de vida. O orçamento apertado funciona como uma contenção forçada. Você aprende a viver dentro de um limite porque não tem outra opção. E quando você aprende isso de verdade, quando esse comportamento vira hábito, ele continua mesmo que a renda aumente. Já quem sempre ganhou bem, nunca precisou aprender essa contenção. Nunca foi obrigado a desenvolver um músculo financeiro que só cresce quando você é forçado a fazer mais com menos. O segredo, portanto, não está em ganhar mais, está em construir comportamentos que independem do tamanho do salário. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Vou te mostrar os 5 comportamentos concretos que separam quem acumula de quem não acumula, independente do salário. Cada um deles tem explicação, tem exemplo com valores reais e tem uma ação prática que você pode tomar ainda essa semana. Comportamento 1.
Quem acumula define o destino do dinheiro antes de gastar. Quem não acumula, gasta e vê o que sobra. Essa é a diferença mais fundamental e a mais subestimada de todas. Pensa no seguinte, você recebe R$ 2.000 na conta. Se você não fez nada antes, esse dinheiro fica ali disponível, sem destino definido. Aí vem o aluguel, vai uma parte. Vem o mercado, vai outra. Surge um imprevisto, vai mais. Aparece uma promoção, vai mais um pedaço. No final do mês você olha o extrato e não entende direito para onde foi. Agora pega a mesma pessoa, com os mesmos R$ 2.000, mas com uma diferença. Ela já sabe, antes de receber, que R$ 200 vão direto para uma conta separada, que R$ 800 são para gastos fixos, que R$ 700 são para gastos variáveis e que R$ 300 são para a dívida que ela está quitando. Cada real tem um endereço antes de sair do lugar. Essa pessoa não precisa de força de vontade no momento da tentação, porque a decisão já foi tomada antes. Ela não precisa resistir ao impulso de gastar, porque o dinheiro já foi alocado mentalmente e, na prática, antes que o impulso aparecesse. Ação prática. No dia que você receber seu próximo salário, antes de pagar qualquer coisa, escreve numa folha de papel ou no bloco de notas do celular o destino de cada parte do dinheiro. Não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Esse simples ato de nomear o destino do dinheiro antes de gastar já coloca você à frente de 80% das pessoas que recebem o salário e simplesmente começam a gastar sem plano nenhum. Comportamento 2. Quem acumula trata a poupança como conta fixa. Quem não acumula, poupa o que sobra. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você paga o aluguel todo mês? Sim. Você paga a conta de luz todo mês? Sim. Você poupa todo mês? Provavelmente não, pelo menos não com a mesma regularidade. Por quê? Porque o aluguel tem data, tem valor fixo, e se você não pagar, tem consequência imediata. A poupança não. Tem data, o valor é indefinido, e a consequência de não poupar não aparece hoje. Aparece daqui a 10 anos, quando você precisar de uma reserva e não tiver nada. Quem acumula dinheiro com salário baixo faz uma coisa simples e poderosa. Trata a poupança como se fosse uma conta com vencimento, um boleto que não pode deixar de pagar. O valor entra e, antes de qualquer outra movimentação, uma parte vai direto para a reserva. Não o que sobrar, uma parte definida, todo mês, sem exceção. Vou te dar um exemplo real. Joana ganha R$ 1.800. Ela separou R$ 90 por mês, exato 5% do salário, para uma conta de investimento de liquidez diária. Ela faz isso há 14 meses. Hoje ela tem 1.350 guardados, mais o rendimento que esse dinheiro gerou. Não é muito? Depende de como você olha. Para Joana, que há 1 ano e 2 meses não tinha nada guardado, é a diferença entre ter e não ter opção quando surgir um imprevisto. Agora pega o Marcos. Ele ganha R$ 3.800. Toda vez que ele pensa em poupar, pensa em guardar quando sobrar. Nos últimos 14 meses, sobrou 3 vezes. Ele tem R$ 400 guardados, com quase o dobro do salário de Joana. A diferença não está no salário, está em quem trata a poupança como prioridade e quem trata como sobra. Ação prática. Define agora um valor fixo mensal para você transferir para uma conta separada no mesmo dia que receber o salário. Pode ser 50, pode ser 100, pode ser 25. O valor importa menos do que a regularidade. Configure uma transferência automática se o seu banco permitir. Tire a decisão da sua cabeça. Automatiza. Comportamento 3. Quem acumula, conhece seus números. Quem não acumula, evita olhar. Existe um comportamento muito humano e muito destrutivo quando o assunto é dinheiro. Quando a situação está ruim, a gente para de olhar. O extrato bancário vira um inimigo. O aplicativo do banco fica dias sem ser aberto. As faturas do cartão chegam e ficam sem ser lidas. Esse comportamento tem nome na psicologia. É chamado de evitação financeira, e ele é comum em todos os níveis de renda, tanto em quem ganha pouco quanto em quem ganha bem. O problema é que o dinheiro que você ignora não para de se mover. As contas continuam vencendo, os juros continuam correndo, os débitos automáticos continuam saindo. E quando você finalmente olha, a situação está pior do que quando você desviou o olhar. Quem acumula, independente do salário, tem o hábito de olhar os números regularmente. Não porque é agradável, muitas vezes não é, mas porque eles sabem que só é possível melhorar o que você conhece. Você não consegue cortar um gasto que você não sabe que existe. Você não consegue renegociar uma dívida que você finge que não está lá.
Vou te dar um exemplo prático de como esse comportamento faz diferença. Uma pesquisa do Serasa mostrou que mais de 40% dos brasileiros endividados não sabem o valor exato do que devem. Não é que não se importam, é que têm medo de saber. E esse medo é exatamente o que impede qualquer movimento em direção à saída. Ação prática. Uma vez por semana, escolhe um dia fixo. Pode ser domingo à noite. Você abre o aplicativo do banco e passa 5 minutinhos olhando o extrato da semana. Só olhando, sem julgamento, sem drama. Anota os 3 maiores gastos da semana. Só essa prática feita de forma consistente já começa a criar consciência sobre para onde o dinheiro está indo. Comportamento 4. Quem acumula tem uma relação funcional com o crédito. Quem não acumula, usa crédito para completar o que o salário não cobre. Esse é um dos pontos mais delicados e mais importantes de toda essa conversa. Então, presta atenção. O crédito, cartão, cheque especial, crédito consignado, parcelamento, não é necessariamente um vilão. Ele pode ser uma ferramenta útil quando usado com consciência e com estratégia. O problema é que a maioria das pessoas usa o crédito não como ferramenta, mas como extensão do salário. Quando o salário não cobre, o cartão completa. Quando o cartão enche, o mínimo é pago e os juros começam a correr. Quando os juros correm, uma fatia cada vez maior do próximo salário vai só para pagar o passado. E aí, o salário do mês que vem também não cobre tudo. E o cartão é acionado de novo. É um ciclo que se fecha sozinho e que fica cada vez mais difícil de quebrar. No Brasil, o rotativo do cartão de crédito cobre em média 400% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$ 500 que você deixa rolar por 12 meses vira 2.500. Não é exagero. É matemática. E é a matemática que está destruindo o orçamento de milhões de brasileiros silenciosamente. Quem ganha 1.800 e acumula, em geral aprendeu a não depender do crédito para fechar o mês. Não porque tem mais dinheiro, mas porque aprendeu a viver dentro do que entra, sem complementar com o que não tem. Isso muitas vezes vem de uma necessidade forçada, não tinha crédito disponível ou a experiência de uma dívida anterior foi traumática o suficiente para mudar o comportamento. Quem ganha 4.000 e não acumula, muitas vezes tem acesso a muito mais crédito, limite de cartão alto, cheque especial generoso, crédito fácil pelo banco. E esse acesso fácil ao crédito cria uma ilusão perigosa, a de que o orçamento é maior do que é na realidade. Ação prática. Pega agora o extrato do cartão de crédito do último mês e some tudo o que foi gasto. Depois compara com o valor total do seu salário. Se o cartão representar mais de 30% do seu salário, você tem um alerta importante. Não precisa cortar o cartão, mas precisa entender o que está sendo comprado no crédito que poderia ser evitado ou postergado. Comportamento 5. Quem acumula, pensa no custo real das compras. Quem não acumula, pensa no custo da parcela. Esse comportamento talvez seja o mais invisível de todos e um dos mais devastadores para o orçamento de longo prazo. Quando você vai comprar algo e pensa, cabe no bolso, são só R$ 79 por mês, você está tomando uma decisão financeira com base numa informação incompleta, porque R$ 79 por mês durante 12 meses são R$ 948. Não são 79. O seu cérebro processa como 79, mas o seu orçamento paga 948. E o problema piora quando você faz isso com várias compras ao mesmo tempo. Uma parcela de 89, outra de 120, outra de 65, outra de 79. Cada uma parece pequena. Somadas, são R$ 353 por mês comprometidos em compras que já foram feitas, muitas vezes de coisas que você nem usa mais. Esse valor sai todo mês antes que você consiga fazer qualquer outra escolha com ele. Agora imagina uma pessoa que ganha R$ 1.800 e que por disciplina ou por necessidade nunca parcelou nada. Ela paga tudo à vista ou simplesmente não compra se não tiver o dinheiro. O orçamento dela de R$ 1.800 está inteiro disponível todo mês. Ela não está pagando o passado com o dinheiro do presente. Comparada com alguém que ganha R$ 4.000, mas tem R$ 1.200 por mês em parcelas rodando, o poder de decisão financeira de quem ganha menos pode ser maior, porque sobra mais liberdade, mesmo que o número bruto seja menor. Ação prática. Antes da próxima compra parcelada, faça uma conta simples. Multiplique o valor da parcela pelo número de meses. Esse é o custo real. Agora pergunte para você mesmo. Se eu tivesse que pagar esse valor total à vista agora, eu compraria? Se a resposta for não, a parcela é uma ilusão confortável, não uma facilidade.
Ao longo desse vídeo, eu te mostrei 5 comportamentos, 5 coisas concretas que fazem a diferença entre acumular e não acumular, independente do salário. Mas eu sei o que pode estar passando pela sua cabeça agora. Você pode estar pensando, tudo bem, entendi a teoria, mas minha situação é diferente. Meu aluguel já leva metade do salário. Tenho filho, tenho dívida, não tem espaço para nada disso. E eu ouço isso, de verdade. Não tô aqui para fingir que a vida financeira de quem ganha R$ 1.800 no Brasil de 2025 é fácil. Não é. O sistema não foi construído para facilitar a vida de quem está nessa faixa. Os juros são altos, o custo de vida é pesado, a margem é estreita. Mas aqui está o que eu sei com certeza. A mudança não começa com uma margem grande, começa com o menor comportamento possível dentro da margem que você tem. Anotar os gastos já é uma mudança. Olhar o extrato uma vez por semana já é uma mudança. Separar R$ 30 antes de pagar qualquer conta já é uma mudança. Você não precisa aplicar os 5 comportamentos ao mesmo tempo. Escolhe só um, o que parece mais fácil de começar essa semana. E faz isso por 30 dias seguidos antes de tentar o próximo. Porque a diferença entre quem tem e quem não tem não foi construída num dia. Foi construída em decisões pequenas, repetidas ao longo do tempo. E você pode começar a construir a sua hoje. Salário alto não garante segurança financeira. Salário baixo não condena ninguém ao aperto eterno. O que garante ou condena é o comportamento. E comportamento é a única coisa que está inteiramente ao seu alcance mudar. O próximo vídeo continua essa conversa. Ele vai te mostrar como sair de uma dívida no cartão de crédito sem precisar zerar a conta bancária para fazer isso. Um passo de cada vez, do jeito que cabe na sua vida real. Está aqui do lado. Te vejo lá!